Hoje a gente vai fazer uma análise juntos de uns trechos de um material bem interessante, chamado Superando Crenças Limitantes para o Sucesso. A ideia é entender melhor essas barreiras, né? Aquelas coisas que muitas vezes impedem a gente de ir para frente. Exato. Sabe, todo mundo tem aqueles sonhos que às vezes parecem distantes demais. O próprio texto dá um exemplo, né? De uma pessoa que queria ser uma médica super reconhecida, mas ficava naquela dúvida: será que eu consigo? Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o que são essas crenças, como é que elas aparecem e, o mais importante, como o material sugere que a gente pode começar a se livrar delas. Isso. E o ponto central que a fonte traz, assim, para começar a conversa, é a nossa mente subconsciente. O material descreve ela como se fosse um arquivo gigante, sabe? Que guarda tudo aquilo que a gente acredita lá no fundo e funciona quase como um sistema operacional da nossa vida, né? Muitas vezes a gente nem nota que ele tá ali rodando. Certo, entendi. Então vamos tentar desempacotar isso. O texto fala sobre como essas crenças limitantes se formam. De onde elas vêm, assim? Fala assim, aponta algumas origens principais, né? Experiências que a gente teve no passado, tipo fracassos, rejeições que marcaram, mensagens que a gente foi absorvendo, dos pais, da sociedade, sabe? E até umas interpretações meio tortas que a gente faz de algumas situações. Aí, uma vez que isso entra, fica lá gravado nessa programação subconsciente. Nossa. E o efeito disso no dia a dia? Como é que esses filtros silenciosos, que o texto chama, agem na prática? Olha, esse é um ponto-chave que a fonte explora bastante. Essas crenças podem, tipo, distorcer como a gente vê as coisas. A gente acaba focando só no problema, no obstáculo, e nem enxerga a oportunidade, sabe? Sei. Elas vão alimentando a dúvida, aquela procrastinação que não larga a gente, o medo de errar, que às vezes paralisa mesmo. E, em muitos casos, um sentimento chato de que a gente não merece ter sucesso ou ser feliz. E o subconsciente, como o material explica, ele não julga se a crença é boa ou ruim, né? Ele só executa, roda o programa que está instalado ali. Entendi. É como se fosse um piloto automático que está levando a gente para um lugar que a gente nem escolheu, né? Então tá. Como é que o material sugere que a gente pode, bom, identificar essas amarras? Que muitas vezes são invisíveis mesmo. É o autoquestionamento. Mas tem que ser honesto, né? Certo. O material incentiva a gente a se perguntar: que medos que estão me segurando de verdade? Que desculpas eu fico usando para não agir? O que eu realmente penso sobre a minha capacidade de conseguir isso ou aquilo? É um convite para prestar atenção naquela vozinha interna, sabe? Especialmente nas frases tipo: ah, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente para isso aí não é para mim. Identificar é o primeiro passo, então. Fundamental. Mas depois que a gente acha a crença, o que fazer? Porque parece difícil mexer numa coisa tão, Interna. com certeza, desafiador. O passo seguinte, que o material detalha bem, é justamente o desafio. É questionar mesmo, sabe? Perguntar para valer. Essa ideia que eu tenho, ela é 100% verdade mesmo? De onde será que veio isso? Fui eu que concluí ou foi algo que me falaram? Esse jeito de pensar ainda me ajuda hoje ou tá mais atrapalhando? O texto até sugere que muitas vezes quando a gente faz isso, percebe que a crença está baseada mais em medo antigo ou na opinião dos outros do que em fatos reais sobre a gente. É interessante. E aí entra a parte que eu acho fascinante, a reprogramação. Como é que o material aborda essa ideia de mudar a programação da mente? A fonte dá bastante destaque para a reformulação ativa, principalmente usando afirmações positivas. Afirmações? Isso. A ideia é conscientemente trocar aquele pensamento limitante por uma declaração que te fortalece. O texto diz que elas precisam ser claras, ditas no presente, sabe? E com convicção. Tipo, eu sou capaz de aprender e crescer, eu mereço e atraio coisas boas. E a repetição. Repetir isso sempre é fundamental para o processo. E essa ideia de repetir, de sentir, isso tem conexão com outros conceitos que a gente ouve por aí? Tem sim, total. O material faz essa ligação com o pensamento de gente que estudou muito a mente subconsciente, né? Como o Joseph Murphy, que falava que o subconsciente aceita o que a gente repete com frequência e sentimento. Lembro dele. E também Neville Goddard, que focava muito em assumir o sentimento do desejo como se já fosse real.
A fonte explora como usar a imaginação de forma bem viva, a visualização e sentir mesmo as emoções de já ter alcançado o objetivo são ferramentas poderosas, porque, segundo essa linha, o subconsciente não diferencia muito bem o que é real do que a gente imagina com muita intensidade de emoção. Entendi. Além das afirmações e da visualização, o material cita outras práticas, outras ferramentas? Cita sim. Sugere, por exemplo, manter um diário de gratidão, Ah, legal. que não é só para ser positivo, mas para treinar a mente a ver a abundância que já existe, sabe? Para ir contra aquela programação de escassez. Outra coisa é cultivar um diálogo interno mais amigo, né? Ser o nosso próprio incentivador. E também adotar o que chamam de mentalidade de crescimento. Acreditar que a gente pode sim desenvolver nossas habilidades, que não está tudo fixo. Então, juntando tudo isso, a mensagem principal parece ser que superar essas crenças não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É mais uma jornada. Exatamente. Lendo a material, fica claro que é um processo contínuo. Exige autoconsciência, sabe? Desafiar os pensamentos, praticar, encarar os problemas como chance de aprender e de fortalecer as novas crenças. Isso é parte essencial do caminho. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa, dessa análise? Acho que a ideia central que o material passa é que a gente tem sim uma capacidade de reescrever parte dessa programação mental, que dá para questionar os limites, sejam eles impostos pelos outros ou por nós mesmos, e que a transformação pessoal é de fato possível. Perfeito. O texto deixa a gente com essa visão de potencial, né? Que tá ali para ser desbloqueado. E talvez uma reflexão final para quem tá ouvindo a gente, baseada nisso tudo, se desse para identificar e começar a desmontar uma única crença que parece estar travando as coisas agora. Qual seria? E mais importante ainda, qual o primeiro passinho bem concreto para começar a desafiar essa crença hoje mesmo?